para a gente começar a fazer dinheiro em 2025, que tá um ano difícil, as coisas caras, então a gente precisa começar a criar possibilidades. Fazer sushi não é uma coisa difícil, preparar um arroz, cuidar de um peixe ali com qualidade, é pensar no básico bem feito, e isso vale para tudo. Então no sushi não é diferente, a gente fazendo o básico bem feito, a gente vai conseguir entregar um produto muito legal, e eu posso garantir para vocês que hoje a gente vai entender o passo a passo para conseguir vender um sushi muito bom. Tem gente que também já trabalha aí, que já tem sushi em algumas cidades, mas sente que tem uma possibilidade de crescer, de aumentar o faturamento. Então, também essa aula aí serve para trazer novos insights, para a gente começar a melhorar a pessoa que toca isso. Porque tudo vai partir de vocês para esse crescimento pessoal, para ir adquirindo esse conhecimento e que cada vez mais consiga ter uma vida melhor. Dentro de casa, com uma panelinha, dá pra gente começar a ir perdendo esse medo e a partir daí ligar um delivery e começar a fazer os primeiros pedidos. É muito legal também quem gosta de comer sushi, porque começa a perceber oportunidades, né? Às vezes já tem alguém na cidade aí trabalhando, mas sente que não tem aquela qualidade, que não é aquele sushi muito bem feito, e aí começa a dar aquela coisa assim, eu posso fazer melhor, eu consigo, né, cativar com o meu atendimento, com a minha energia, e aí sim o negócio vai ganhando corpo. Uma coisa que é muito legal, o sushi brasileiro, ele é muito bem avaliado. Então se vocês puxarem aí Michelin, hoje grande parte das casas que ganharam estrelas Michelin vem do japonês, então o nosso produto aqui é muito bem feito. Eu sinto que o produto oriental aqui no Brasil, como a gente tem uma costa vasta aí, tem bastante oferta de peixes, a gente consegue fazer um bom sushi. É legal quem conhece, né, quem entende sobre sushi, que vai fazer isso em casa, é o cara que consegue juntar todo mundo, assim como o churrasco também, depois que a gente absorve esse conhecimento, né, isso tudo a gente não esquece mais, é que nem andar de bicicleta, então vocês vão ver hoje como é bem fácil. Bem, então vamos começar para a nossa aula. Hoje eu vou te mostrar aí como faturar alto com sushi em 2025. Quero te dizer que essa jornada, né, desde o meu criativo que chegou aí em vocês, falando ali de ganhar R$6.000 todos os meses vivendo de sushi, ela é bem possível, né? Só vai depender de você, só vai depender do empenho, de buscar esse conhecimento e praticar. A prática vai ser fundamental, não adianta, não se faz bons cozinheiros lendo livros de receitas e sim a gente botando a mão na massa, entendendo como é que tá o sabor. E a gente vai te mostrar esse passo a passo de como conseguir fazer R$6.000 por mês vendendo sushi. E para a gente escalar essa montanha, a gente vai precisar de alguns conhecimentos, né? E ao longo da aula eu vou te mostrando como fazer isso. Não é difícil, né? É bem possível. Existem hoje donos de restaurante que já passaram dessa primeira montanha de R$6.000, já estão faturando 20, 50, limpo, eu digo. Mas que precisa, para a gente chegar lá na frente, a gente precisa primeiro fazer essa, né? E tudo passa por a gente colocar em prática o nosso conhecimento com sushi, fazer a primeira venda, que aí tudo vai ficando mais fácil, né? Eu sou o Wagner Barreto, então como eu falei, hoje a gente vai mostrar como fazer R$6.000 limpo, né? Vai ter um faturamento lá da venda e aí no final das contas a gente vai te mostrar ali por A mais B como fazer os R$6.000 com a total segurança, sem precisar fazer investimento, fazendo de dentro de casa, com os equipamentos que tu já tem aí. Antes de mais nada, eu quero deixar aí um recadinho e fazer um compromisso com vocês. Dentro da gastronomia, a gente tem uma palavrinha que ela é muito importante para que as coisas aconteçam. Vocês como, né, consumidores já, quando foram num restaurante, vocês sabem que a gente precisa sentar lá, fazer o pedido e tudo mais, e que se aquele prato demora, aquilo ali é uma coisa que incomoda na experiência. E como o responsável do outro lado, como esse gestor agora da gastronomia, a gente precisa fazer tudo numa velocidade que a gente consiga entregar o nosso prato bem feito, que a gente consiga ajustar alguns detalhes no nosso delivery, que na nossa produção isso também tem eficiência e que tudo isso vai funcionar com a palavra urgência. Então a urgência ela vai nos permear aí para que a gente consiga criar esse senso de agilidade, que a gente consiga entregar tudo com velocidade, porque na gastronomia quem trabalha devagar fica fora do mercado. Então nessa parte da urgência, hoje é o dia do compromisso de que se durante muito tempo tu estudou bastante na internet, procurando conteúdo, ou até mesmo com algumas receitas e nunca fez nada, hoje eu quero que a gente mude isso e que a gente comece a colocar em prática uma nova maneira aí de mudar todo esse estilo de vida
e que comece a criar um faturamento extra em 2025. Ali temos dados do iFood, dizendo que o sushi é responsável por quase 4 milhões de pedidos mensais no Brasil. Quem faz pedido hoje de hambúrguer sabe que, eu vou pedir um hambúrguer, ele compete muito com quem vai fazer um hambúrguer em casa, às vezes tem a carne, tem o pão, fica muito mais fácil de a gente agilizar. O sushi, como é um produto que envolve muito mais produção, eu tenho que preparar molho de arroz, tenho que preparar o arroz, às vezes tarê, é um produto que a gente entrega facilidade, comodidade para o nosso cliente. Vocês vão começar a preparar sushi, vão ver que não é difícil, mas que é trabalhoso, que a gente precisa organizar algumas coisas, precisa ter peixe fresco. Então, nisso que vai ser a nossa vantagem competitiva para colocar isso no mercado e para que a gente consiga gerar valor em cima do nosso trabalho. Hoje, que a gente vai tomar uma atitude e a gente vai deixar de ser essa pessoa que foi sempre postergando seus sonhos, fazendo as coisas sem buscar um resultado maior. A gente precisa se mexer para a gente buscar esses novos resultados e só depende de vocês, e eu posso garantir que eu vou ajudar vocês a fazer essa transformação aí dentro, nessa cabecinha, botando conhecimento e contando que vocês vão colocar isso tudo em prática. Então a gente preparou aí 7 passos para transformar sushi em dinheiro no teu bolso. Ele é bem simples, a gente fazer um conceito que vai ser aplicável em qualquer canto do Brasil, e a gente vai começar com o primeiro passo, que é deixar o medo e a insegurança de lado. O medo, ele nos trava, mas ele precisa nos travar em situações que a gente não pode se arriscar, né? Que a gente não pode pegar e atravessar a rua sem olhar para o lado. Isso é interessante. Mas o medo, quando ele não deixa a gente crescer, isso é preocupante, e várias vezes na nossa vida a gente resolve ficar parado para não querer imaginar algo que possa ser bom, que possa crescer, que possa nos mexer dessa zona de conforto. Eu quero que vocês anotem, então, o primeiro ponto, eu quero que vocês escrevam aí no papel medo e que façam um X em cima dele, porque a gente não vai mais trabalhar com esse medo que nos trava, né? Porque tudo na vida tem risco, mas eu ficar em casa hoje, né, com medo de sair para dar uma corrida na rua para me atropelar, eu vou ficar sedentário e isso também vai me causar alguma coisa. Então o medo, o ficar parado também vai nos cobrar algo. Então o que eu quero fazer aí hoje é despertar essa fagulha na cabeça de todo mundo, que a gente precisa se mexer e que a gente precisa ganhar mais, ter liberdade financeira e poder viver melhor. O segundo ponto é montar um cardápio simples. Hoje, todo mundo tem um pouco de uma ideia que um restaurante que vende muito, tem muitos itens no cardápio. E isso não é verdade. Quando a gente foca num cardápio simples, a gente consegue fazer um produto melhor. Quando a gente coloca muito cardápio, a gente precisa cuidar de ficha técnica, de fotos, de muita coisa. E isso tudo, agora no começo, não é tão legal para quem tá começando. Então, eu quero já trazer agora com vocês 5 itens para a gente colocar aí no cardápio, e aí o chat vai ajudar, e eu também vou trazer alguns pontos legais para que vocês já deixem anotado e a gente já saia com algo pronto e estruturado para começar a fazer a primeira venda. Pessoal, vamos mandar no chat qual é o sushi favorito de vocês, porque é um consenso geral. Hoje a gente atende gente aí do Nordeste, do Centro-Oeste, Sudeste, do Norte, e a gente já consegue entender quais são os queridinhos da galera. Quando a gente pega esse queridinho da galera e coloca ele no nosso cardápio, pode ter certeza que ele vai bombar. Então vamos aí pro chat. O Ellison colocou Joy. Joy é um produto que é muito bom. Eu gosto muito de comer lá no meu restaurante. O Joy, para quem não conhece, é aquele enroladinho que vai com uma lâmina de salmão e a gente consegue colocar um salmão por cima. Então é um sushi que consegue gerar muito valor. Lá no restaurante a gente tem um Joy, que é uma base de salmão, um queijo coalho empanado e uma geleia de pimenta. É super simples de fazer e o pessoal adora. É um dos produtos que a gente mais vende. Depois o da Visão botou muito temaki e Joy. Temaki, como eu falei, é um produto muito rápido de fazer. A gente consegue ter um restaurante somente com temaki. A gente prepara os recheios e a gente vai fazer ele com uma alga na mão, coloca o arroz, pega o salmão picado, ou pode ser o Califórnia, ou pode ser o skin, a gente coloca ele na mão, com 30 segundos a gente já tem um produto enrolado e fechado que pode ser vendido por 30, 35 ou até mais. Imaginem aí vocês venderem um produto de R$ 35 que vocês vão produzir na mão de vocês.
Levem isso agora para uma pizzaria, que vai fazer uma pizza de 30 ou 40 reais, que precisa de um forno, que às vezes é caro, precisa de lenha, precisa abrir massa, molho de tomate. Tudo isso a gente consegue simplificar fazendo isso na mesa de casa, com uma tábua e tudo mais. É muito fácil. Tem gente que colocou aqui Hot Philadelphia ou qualquer outro tipo de hot. Ele é o primeiro sushi que as pessoas vão comer. Porque quem nunca comeu sushi, às vezes sente uma estranheza ali para comer aquela coisa crua. Então o hot, ele vai ser sempre o nosso primeiro item aí da nossa esteira de sushi. Faz um Philadelphia, né? Vai pegar uma alga, espalha arroz, coloca o salmão, o cream cheese e fecha. Depois disso a gente pode empanar numa massinha de farinha de trigo e água, pode colocar cerveja gelada junto para deixar ele mais estufado, pode passar na panko, né, que é aquela farinha de pão que vai deixar ele bem crocante. Eu queria também que o pessoal colocasse, quem já é experiente em sushi, compartilhar aqui como é que faz o hot, como é que deixa o seu hot bem gostoso. Então o hot vai ser também um produto importantíssimo para o nosso item de cardápio, né? Então a gente tem o hot, tem o temaki, tem o joy. Já temos 3 itens, faltam 2. Urafila adoro, mas quero montar uma temaqueria. A Cláudia falou. Uramaki é aquele sushi que a gente coloca o arroz por fora. Então os uramakis, eles acabam sendo mais fáceis para fechar do que o osomaki, porque às vezes o osomaki ele acaba não fechando. Então é um sushi legal, também dá para fazer uma venda aí de um uramaki de 20 a 30 ou até mesmo 40 reais, dependendo se for algum uramaki mais incrementado. Ele não é difícil de fazer, aí a gente vai precisar da esteira, que é a sudare, para a gente poder fechar esse uramaki. Legal ali, se os brasileiros preferem os originais ou os abrasileirados. Então, olha aqui, o Pedro tá aqui da produção, ele passou que fizeram uma pergunta se os brasileiros gostam mais dos tradicionais ou dos abrasileirados. Assim, São Paulo tem bastante sushi tradicional, que aí eles vão focar bastante no tempero do arroz, na textura do arroz e no frescor do peixe. Em alguns outros lugares, como aqui no meu restaurante, o pessoal gosta mais das invenções, com molhos, por exemplo, molho de maracujá, uma geleia de morango. E isso vai ser importantíssimo, tu entender na parte cultural o que tu vai querer focar. Você vai querer focar numa experiência mais contemporânea, trazendo outros tipos de sabores, ou algo mais tradicional, que vai ser ali um nigiri de salmão, um nigiri de atum, ou algum peixe branco que a gente tem aí na costa brasileira, como um robalo, um pargo, enfim, algum peixe bem fresquinho, para que também a gente não fique preso ali só no salmão. Isso daí é a percepção de vocês, no mercado de vocês, mas posso dizer aí, eu gosto muito dos dois, eu gosto muito de sentar num sushi bar bem tradicional, com peixe fresco, com uma técnica bem montada, e também gosto das invenções, quando a gente senta no sushi bar e o sushi man lá, ele explode a nossa cabeça com algumas receitas. Tem o rossomaki aqui, que a Amanda falou. O rossomaki é o sushi, aquele enroladinho com a alga por fora, ele é bem fininho. Então, para completar aqui, eu colocaria o poke. O poke é aquela comida havaiana que a gente serve num bowl. A gente vai usar um arroz de base, vai usar o salmão, ou peixe branco, o camarão, atum, o que vocês quiserem, e a gente vai colocando porções ali para complementar. Pode ser fruta, manga, abacaxi, pode ser sunomono, pode incrementar ele do jeito que tu quiser, e ele é muito fácil de fazer. A gente prepara o chari, a gente tem o peixe fresco, depois disso é só colocar isso num bowl, pode vender aí por 35, 39 ou até mais, que é um produto que vende muito bem. A Eva está perguntando onde encontra a esteira, diz para ela ficar até o final. Eva, perguntando onde encontra esteira. Fica até o final, que tem um presentão bem legal aí para quem participar hoje da nossa live. Pessoal, terceira parte, seguindo aí, então assim, 5 itens, todo mundo anotou aí, 5 itens facinhos para a gente começar o nosso cardápio. Em cima desses itens a gente pode depois ter variações de sabores, mas então hot, joy, uramaki, o poke e o rossomaki, tá? A gente tem esses 5 itens, está pronto o nosso cardápio. Em cima disso, depois que a gente começa a fazer esses produtos, a gente pode ir indo para variações, para combos, enfim. Mas vamos pensar nesses 5 itens e fazer eles com excelência. A gente vai para o nosso terceiro ponto, que vai ser bem importante para o negócio de vocês vingar. Primeiro, identidade visual. Identidade visual vai passar pela marca, como a gente vai enxergar aquela estrutura.
O nome ele precisa ter algo relevante, né? Então quando a gente coloca algum nome muito genérico ou um nome que daqui a pouco não remeta a algo oriental, pode ficar difícil. Por exemplo, se eu colocasse Xão e fosse vender hambúrguer pensando no sushi, daqui a pouco a pessoa pensa que é lanche, pensa que é alguma coisa, e às vezes esse conceito ele é fundamental para o restaurante dar certo. Então pensem na identidade visual e no nome de vocês. Depois a gente vai para a parte de fotos. Comer sushi, né, ou a gastronomia em si, é uma coisa que a gente não experimenta, assim como eu experimentei essa camiseta antes de comprar. Então o que vai nos garantir a qualidade é a fotografia. E uma fotografia vende muito. Então fazer uma foto bem legal, colocar lá no Instagram ou no cardápio do WhatsApp vai te ajudar a despertar esse desejo. Só que claro, isso precisa estar bem alinhado com a realidade. Às vezes a gente pega aí um produto que a gente vê uma foto super bonita e vem aquele produto bem pequenininho, murcho, aquilo ali dá um desgosto. Então também vamos pensar na nossa época de cliente que a gente não pode cometer esses mesmos erros. Pernambucano, gosto muito do Supremo. E a Nívia, vou vender final de semana. Boa, Nívia! Isso é bem legal, assim, isso também é uma oportunidade, gente. Fazer um extra no final de semana, fazer eventos. Hoje está muito em alta o pessoal que abre o plástico filme em cima das mesas e faz evento na casa dos outros. A gente consegue fazer um bom faturamento sem precisar ter uma estrutura física. Aí está uma baita oportunidade de negócio. Partindo para o nosso próximo ponto, precificação correta. Lembrando que eu falei lá na parte do conhecimento, se a gente fizer um produto e vender ele mais barato do que ele realmente custa, isso vai prejudicar e vai comprometer o nosso negócio. Então é bem importante que a gente faça a precificação correta, entender o custo dos insumos e conseguir colocar uma margem melhor. Quanto mais valor agregado a gente gera no nosso produto, mais consegue fazer sobrar lá no final do mês, né? Então a gente pode pensar aí num café que a gente compra na padaria, um café que compra na Starbucks, eles têm diferenças gigantescas de valor de venda, porque tem muito valor agregado, tem o local onde ele é vendido. Então é a mesma coisa, a gente precisa pensar para o nosso produto, gerar valor nele e criar uma história bem legal que as pessoas queiram o teu produto. Mais perguntas aí, Pedro? Poke é bom para começar a vender, né? Dá para fazer vários cardápios de poke, a Cíntia falou. Não, o poke eu acho que é o mais básico, mais simples, que pode tirar esse medo, esse frio na barriga aí de fazer sushi. Depois tem o limite de pedidos no primeiro dia. A ideia aqui é não querer abraçar o mundo e sim a gente fazer o nosso simples bem feito. A gente define ali a quantidade de pedidos, a gente entrega e aí a gente vai precisar o próximo passo, que isso daqui vai nos nortear, que é o feedback dos primeiros clientes. Então o dono do restaurante às vezes acha que seu sushi é o melhor do mundo, mas a gente precisa entender se de fato isso é, né? Então ouvir os outros vai nos trazer todos esses detalhes que a gente precisa ajustar. Olha, eu achei o arroz muito avinagrado, achei muito doce, o arroz não estava no ponto certo, o salmão não estava gelado. Tudo isso a gente vai coletando, a gente vai colocando essas informações aí no papel para que a gente possa corrigir e colocar de novo o restaurante nos trilhos. E isso é bem importante, porque de novo, a gente não pode ficar somente em cima da nossa visão, pensando que o nosso produto é a última bolacha do pacote, porque chega na prática, pode ser que ele não seja, e se a gente não corrigir rápido, a gente vai embora sozinho. A Luzia perguntou como ela coloca os preços no sushi. Boa. Pergunta como colocar preço no sushi. Luzia, seguinte, a gente vai fazer uma soma dos insumos. Para fazer uma precificação vai depender de vários fatores. Por exemplo, eu estou aqui hoje numa loja dentro do shopping que eu pago 15 mil reais de aluguel. É totalmente diferente de quem hoje está dentro de casa, que o aluguel já está dividido no custo da vida, a água, a luz, tudo isso. Eu não preciso pagar a minha operação para que eu faça essa venda. Mas, basicamente, eu vou trabalhar de uma forma assim. A gente vai somar o custo dos insumos, então vamos pegar o exemplo do temaki. Vou somar a alga, o arroz, o peixe, o cream cheese. Eu faço toda essa soma, né? Digamos que lá no final, a soma da alga com peixe, com arroz, deu 10 reais. E eu vou dividir isso por 30%. Por que 30%? 30% vai ser o nosso custo de mercadoria vendida. Isso, né, o custo dos insumos, ele é o principal custo que a gente tem em toda a operação do sushi. Nada mais vai ser mais caro do que o custo de mercadoria, né? Nem o custo da mão de obra, nem o custo fixo, nem o custo com marketing. O que mais importa é o custo da mercadoria vendida. Então é bem importante desde o começo a gente conseguir
fazer uma venda com esse custo de mercadoria vendida, ou CMV, cada vez com uma porcentagem mais baixa na hora da minha venda. Então a gente pega lá a soma desses insumos, que deu R$10, divido por 30%, vai dar mais ou menos 33,33 aí de preço final de venda. Isso vai garantir que eu fazendo uma venda com R$33, eu pague meus R$10 de insumo, que eu tenho alguns custos com motoboy, que eu tenho custos com marketplace, que é o iFood ou algum outro, que eu tenho custo, enfim, eu consiga pagar todos esses custos adicionais aí e que também sobre dinheiro no bolso, que é importante a gente fazer a venda e sobrar dinheiro no bolso. Então, que regra a gente pode adotar aqui? Faz o custo de somar tudo, né, dali do custo dos insumos e divide por 30%, que a gente vai garantir um CMV estável. Quais são as ferramentas básicas para trabalhar? Boa, ferramentas básicas para trabalhar. Se a gente estiver falando aí de poke, eu vou precisar de uma tábua, eu vou precisar de uma panela, do fogão que já tem aí na sua casa, eu vou precisar de uma faca bem afiada, né? E mais nada. Se daí eu quiser fazer o Zuramax, eu vou precisar de uma esteira, moedor de gergelim é opcional, às vezes tem gente que torre ele na panela e que coloca ele num potinho ou até mesmo num saco de porcionar e vai soltando. Então, não tem, a gente não precisa estar pensando aí em fazer investimento com fritadeira, com forno, com nada disso. A gente consegue fazer sushi de dentro de casa e eu faço isso às vezes, então é bem possível sem fazer nenhum investimento. Mas fiquem até o final da live, que eu vou liberar um bônus bem legal para quem participar até o final. Então assim, ó, depois, pelo feedback que a gente precisa entender e ouvir os nossos clientes, a gente não pode ter vergonha e medo de buscar ajuda, porque isso também é bem importante no momento que a gente está começando, né? Eu não entendo sobre o produto, eu não entendo de atendimento, eu não entendo de marketing. Não adianta o dono do restaurante querer abraçar tudo, porque é muito difícil. Então a gente vai buscando alguma ajuda, manda mensagem, e por isso todo esse meu trabalho hoje com a comunidade é de conseguir unir pessoas que têm diferentes habilidades. Então eu consigo unir uma pessoa que entende um pouco de marketing, com uma pessoa que entende de iFood, e tudo isso vai trazendo atalhos para que o restaurante dê certo. Então isso é bem legal e bem importante. Investimento de delivery. Hoje é zero. Para começar um delivery hoje de dentro de casa, a gente só precisa colocar lá um link no iFood, abrir essa plataforma e a partir daí a gente já começa a fazer as primeiras vendas, então não precisa fazer investimento nenhum. Então, por que eu estou compartilhando isso, né, com vocês hoje? Como eu falei, aí são tanto tempo de conhecimento, de trabalho, de erros e acertos, também assim, para não tornar muito longa, né? Eu já tive um restaurante também que não deu certo. Então, em cima disso eu aprendi muito, né, que é não ter uma parte financeira bem organizada, então eu teria horas para falar tudo isso. Só que eu não consigo também passar todo esse conhecimento de 16 anos, quase 17 anos de gastronomia em uma hora de live. Então, por isso, né, que eu criei o Sushi Work, que é um programa inicial para a gente fazer essa primeira escalada aí na nossa montanha para buscar esses 6 mil de faturamento, porque eu acredito muito que eu trazendo conhecimento, conseguindo unir pessoas, eu consigo ajudar pessoas ao longo de todo o Brasil a melhorarem a sua vida, né? Porque eu sei que é difícil hoje a pessoa sobreviver com 1.500, com R$2.000 de salário. Se tiver filho é mais complicado ainda. Eu tenho 3 filhos, acabei até nem contando isso na minha história, né? Eu tenho 3 filhos, o Luca tem 14 anos, a Olivia e o Benjamin são gêmeos de 8 anos. Então eu sei que é muito caro a gente sustentar uma família e que somente hoje a gente conseguindo trabalhar nossa cabeça e colocar isso em prática com trabalho, com dedicação, a gente consegue ter um resultado melhor. Então eu quero que cada um tenha o seu sonho pessoal aí de crescer, de se desenvolver, e eu quero muito ajudar com esse conteúdo. Então o Sushi Work, ele vai trazer tudo o que tu precisa para fazer essa primeira escalada, né? No primeiro módulo a gente vai trazer a mentalidade. Nessa mentalidade é trabalhar aí a cabeça de cada um para que a gente deixe ela bem afiada para suportar essa subida. Que nem eu falei, pode não ser fácil, mas é bem possível. Não é uma coisa de outro mundo. Eu vou mostrar para vocês que hoje botar R$6.000 no bolso com sushi, basta a gente vender R$30.000 por mês com 20% de lucro líquido, né? Então, R$30.000 por mês, a gente vai fazer aí uma venda mais ou menos de 30 temax, com 30 pokes, e isso a gente já vai buscando esse faturamento e chegando lá no final com as contas bem organizadas, com a precificação correta,
vai sobrar de certeza 20%, porque quem trabalha em casa não tem alguns custos que o dono do restaurante tem. Então é bem possível mesmo fazer esses 20% de lucro líquido. Então nesse módulo de mentalidade a gente vai falar ali um pouco sobre a parte de mindset, sobre os diferentes tipos de operações gastronômicas, pode ser uma dark kitchen, pode ser trabalhar dentro de casa, pode ser um delivery com salão, enfim, se estiver pensando em abrir nesse módulo eu vou trazer vários pontos para te pensar e mostrar os prós e contras. Depois, tudo sobre sushi. Na parte do sushi, eu vou te ensinar como preparar um arroz, como manipular peixe, como conservar isso com garantia, né? Porque as pessoas têm medo. Ah, como é que eu faço com salmão? Então, tudo com a maior segurança para que isso não vire um problema. Eu vou manipular um peixe, mas como que eu faço para garantir que ele sempre esteja na melhor qualidade possível? Então, lá dentro desse módulo, tudo sobre sushi, a gente vai te mostrar como fazer shiojime, que é um processo de cura no peixe, que a gente vai prolongar a vida dele, enfim. Lá na parte disso daí, a gente vai quebrar todos aqueles medos de botar a mão na massa e produzir lá o seu primeiro sushi. E que isso é muito legal, porque vai ter um conteúdo ali e a mão na massa de vocês na casa de vocês. Depois, um módulo como se organizar financeiramente. Aqui eu posso garantir para vocês que é onde o nosso curso se diferencia de tudo que existe na internet. A gente pega a nossa parte prática, né, que a gente gravou com alta qualidade, com o chefe do restaurante, que é uma pessoa que se desenvolve, participa de campeonato, que trabalha muito bem, alinhada com toda a parte financeira que a gente vai te dar toda a base segura. Então ali tu vai entender como que tem que atingir o ponto de equilíbrio, qual que é o investimento que vai fazer e quanto tempo ele vai demorar para botar esse dinheiro de volta no teu bolso. Ele é muito completo e eu posso te garantir que hoje na internet não existe nada parecido como o nosso curso. Existem alguns cursos que te ensinam a fazer sushi, mas às vezes eles não têm essa visão de mercado do que realmente funciona para vender e para fazer dinheiro e botar dinheiro no teu bolso. Depois no módulo 4, como fazer a primeira venda. A gente tem toda essa base da cabeça pronta, o produto pronto e o financeiro pronto, aí a gente pode se tocar para fazer a primeira venda com segurança. A gente vai te mostrar o passo a passo de como chegar em cada cliente, como fazer essa venda e como organizar todas essas informações. Depois, um módulo 5, com dicas importantes aí de gestão de pessoas. Agora de começo nem é um problema para pensar, né? Então tá lá dentro de casa sozinho, mas eu começo a fazer meus primeiros pedidos, preciso contratar mais uma pessoa, como é que eu vou fazer essa contratação? A gente já tem lá um módulo com um psicólogo te ensinando como que pode fazer essa entrevista, como que tu pode analisar essas informações, então isso vai ser bem legal. Depois tem um view sobre iFood. O iFood hoje é a principal plataforma, pode impulsionar muito o teu negócio. Então tem uma aula ensinando como fazer como setar o iFood, né? Organizando ali algumas informações para que tu possa ficar evidente. Algumas estratégias para te impulsionar a tua loja lá dentro, para conseguir ter relevância. E isso tudo vai ser determinante para que teu restaurante tenha essas primeiras vendas, para que possa também dar esse volume de venda que a gente está buscando. E por último, o tráfego pago. Hoje um gestor de tráfego custa aí R$1.000, R$1.200 por mês. A gente tem 1 hora de aula lá ensinando como montar ferramentas através do Google, do Facebook Analytics para te conseguir impulsionar todos os ads e conseguir fazer chegar em mais clientes. Então também pode ser um probleminha um pouquinho mais para frente, mas que a gente já está solucionando e já está entregando isso para todo mundo do Work.